Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e antes de começarmos a aula, vamos relembrar alguns recados importantes. Lavar sempre as mãos, sentar no local confortável para estar concentrado para as atividades e evitar tocar o seu rosto. E os materiais já estão separados? Então, para esta aula, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, do apontador. E lembrando que sempre que aparecer essa imagem do caderninho, aquela informação você precisa registrar. E falando em registro, primeiro registro da aula. Então anota lá no seu caderno a data de hoje, língua portuguesa. Anotado? Então, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós iniciamos a aula desvendando mistérios. Lembram-se que nós tínhamos o caça-palavras e você tinha que achar 7 palavras dentro do caça-palavras que tinha relação com o texto que nós lemos. Olha lá o texto que nós lemos. O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. E nós conversamos um pouquinho sobre esse texto. Lembram-se? Depois, nós fizemos a nossa parte de pensar sobre o texto, sobre as características deles. Lembram? Nós ainda vimos no site como que ele era apresentado lá, né, as palavras que tem nesse texto, e nós vimos que ele é um texto de divulgação científica, em que ele relata descobertas, né, que foram comprovadas cientificamente, ou ainda não, ou pesquisas. Então, nós vimos alguns detalhes como faz a produção desse texto de divulgação científica. Lembre-se que não utiliza palavras, né, muito difíceis, a não ser as palavras científicas. Então, ele é um texto que qualquer pessoa pode ler. E aquelas pessoas que têm curiosidade pela ciência, seja ela qual for. No nosso caso, foi o dinossauro. Lembram disso? E nós depois fizemos a parte de olho no texto, em que nós analisamos algumas palavras dentro do contexto do texto. Lembram-se disso? Nós ainda montamos as pecinhas para ir encaixando. E o que nós vamos fazer na aula de hoje, então? Antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais os nossos conhecimentos, nós vamos relembrar o texto. E para nós relembrarmos o texto, eu trouxe aqui alguns amiguinhos nossos, né? Os dinossauros. E eles vão nos ajudar neste momento. Mas antes de nós sabermos como que nós vamos relembrar o texto, eu vou apresentar cada um deles para vocês. Vamos lá? Esse aqui é o Triceratops. Esse aqui é o Apatossauro. Esse aqui pequenininho é o Anquilossauro. Aí nós temos o Nodossauro. Esse aqui do fundo é o E esse é um nome um pouco difícil, então eu vou falar devagar. Passaurolófo. Esse aqui é o Tiranossauro Rex. Esse é o Estegossauro espinhoso. E esse último é o Dilophosaurus. Muito bem, agora nós já conhecemos os nossos coleguinhas dinossauros aqui e vamos relembrar o texto. Para isso, nós vamos fazer o sorteio de algumas charadas. Vocês viram que eu apresentei cada um, prestaram atenção? Então, eu vou sortear o número
São 8, né? Porque são 8 dinossauros e cada número vai trazer uma parte do texto. Mas antes tem uma charada para você descobrir qual é o dinossauro que nos traz essa informação, tá bom? Então vamos lá para o primeiro? Não quero nem olhar aqui, ó. Olha só, o primeiro número que nós sorteamos é o número 3. Então eu vou ver quem é o número 3, qual é a charada. Então o número 3 diz assim: sou aquele que viveu em áreas arborizadas com plantas baixas. Quem será? Vamos pensar ali? Eu sei que aquele que já conhece um pouquinho mais de dinossauros vai responder que é quem? Isso mesmo, o estegossauro espinhoso. É esse aqui, ó. E ele, sabe qual é a curiosidade sobre ele? Que ele tem grandes espinhos para proteção em caso de ataque, né, dos dinossauros maiores. E ele é conhecido, ou né, o significado do seu nome é lagarto telhado. Então é o número 3. Então a informação número 3 do texto que nós temos é essa aqui, ó. O período Cretáceo acaba há 66 milhões de anos com o impacto de um asteroide. Então essa é a primeira informação. Então essa é a informação 3. Só que nós lembramos que nós depois temos que colocar na sequência, tudo bem? Vamos para o próximo sorteio? Então, o próximo sorteio é número 6. Olha a dica 6. A dica 6 é: sou aquele que tem pescoço e rabo compridos. Pescoço e rabo compridos? Quem será? Isso mesmo, é esse aqui, ó. Vamos lembrar o nome dele? Então, é o apatossauro, que é cabeça e cérebro pequenos. Por que nós consideramos um apatossauro? Porque ele é da família dos saurópodes. Então, eles são muito parecidos em suas características, tá bom? Então, quando nós olhamos para ele, ele se parece com um apatossauro, mas ele pode se parecer com de outro nome, né? Porque tem vários nomes, tudo bem? Então, ele é um dos mais pesados, apesar de ele ser pequenininho. Então, nós vamos pegar a número 6. Então, olha lá a informação. Cavalos, burros e zebras evoluíram de um ancestral, com 3 dedos e, com o passar dos anos, adotaram um imenso dedo no meio chamado casco. Nós temos mais uma informação. Lembrando que as informações não estão na sequência. Depois nós vamos ter que colocar na sequência correta. Vamos para mais um. Qual será a informação que o dinossauro 8 vai nos trazer? Vamos ver? Então, vamos ver a charadinha 8. Sou aquele que tem uma carapaça. Carapaça quer dizer um revestimento, que servia como uma armadura. Quem que será que tem uma armadura desses aqui, ó? Esse aqui, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o nodossauro. E ele é muito semelhante aos lagartos herbívoros da atualidade. Os lagartos herbívoros, aqueles lagartos que a gente conhece, tá? E seu pior inimigo, adivinha quem era? O Tiranossauro Rex. Muito bem, então vamos ver qual é a informação que ele nos traz do texto. Olha a informação que ele nos traz do texto. Ele é o 48º dinossauro descoberto em território brasileiro, que a cada dia que passa revela mais segredos pré-históricos. Então, conforme estou colocando aqui, você também vai colocando a sequência no seu caderno. Vai pensando aí se foi essa sequência que aconteceu, que logo a gente vai ver. Vamos para mais um sorteio? Próximo, número 2. Então, vamos ver qual que é a dica 2. A dica 2 é: sou o mais famoso de todos. Quem é o mais famoso de todos? Facinho, né? É esse aqui, ó. É o Tiranossauro Rex. Esse aqui não precisou nem pensar muito tempo. Que significa lagarto tirano rei. Tá? Ele comia mais ou menos até 70 quilos de carne em uma única mordida. Então, ele tinha uma mordida poderosa. Então, a informação que ele nos traz é essa aqui, ó. O carnívoro foi batizado de Vespersaurus paranaensis. Muito bem. Vamos lá, ainda temos algumas informações aqui. Então, sorteio, ó, estou tirando o sorteio aqui, ó. Nós temos o número 1. Então, vamos ver a dica 1, qual que é? Sou aquele que tem chifres para me defender.
Olhando para todos aqui, quem que tem chifre? Isso, é esse aqui, ó. Lembrou o nome? Que é o Triceratops, que significa cabeça de 3 chifres. Se você olhar bem para ele, você vai ver que você tem cabeça de 3 chifres aqui, tá? Ele vivia em bandos, então ele tem uma estrutura corporal muito forte. Qual a informação que ele nos traz? Essa aqui. No período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná. Isso mesmo, porque nós tínhamos aqui uma região desértica, né? Na nossa região do Paraná. Muito bem, ainda temos mais 3 informações. Vamos ver lá. Número 7. Tá? Então vamos ver o que nós temos de dica. Sou o que tem o olfato mais apurado. Bom, dos que sobraram aqui, quem será que tem o olfato mais apurado? Isso, tenho certeza que alguém aí em casa já respondeu. É o anquilossauro. E quem que é o anquilossauro aqui? É esse aqui, ó. Ele se parece com algum animal que você conhece aí, dos dias de hoje, olhando para ele? Tenho certeza que sim. Então, ele nos traz a seguinte informação. O paranaensis era um terrópodo pertencente ao grupo do Tiranossauro Rex. Então, essa é a informação que ele nos traz. Vamos só arrumar aqui para caber todas as informações. Tá mais para cá. Depois nós arrumamos aqui bem certinho, tá? Porque aqui a gente só tá colhendo as informações. Tudo bem. Agora nós temos mais 2. Então vamos ver lá. Próximo. Número 4. Número 4. Vamos ver qual é a dica número 4. Sou o mais rápido da minha época. Ué, quem que sobrou? Sobraram esses 2. Olhando para eles, quem que é o mais rápido da época? Isso, é o Dilophosaurus, que é esse aqui, ó. Vendo? Olha as caras bem como que ele é, né? Então, ele significa lagarto de 2 cristas, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? Ok? Ele alimentava-se também de carcaças, por isso que ele é considerado um dos maiores predadores da sua época. E ele nos traz a seguinte informação. Uma das características do paranaensis são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais. Vamos por aqui, então. Tá lendo aí as informações? Daqui a pouco a gente vai ver a ordem, se é bem essa aqui, tá bom? E vamos para a nossa última. Então, a última é essa aqui, ó. Número 5. Nossa última dica. Sou aquele que adoro vegetais. E tenho uma crista. Então, vocês viram que esse aqui tinha 2. Então, quem sobrou? Esse aqui. Lembra aquele nome difícil? Então, vamos ler devagar, porque é bem difícil. É o Parasaurolopho. É difícil, né? Vou ler de novo. É o Parasaurolopho. Acho que é assim. É difícil de pronunciar, né? Então, eles eram herbívoros que andavam tanto bípedes, ou seja, os 2 pés, quanto quadrúpedes, ou seja, com os 4. Ele viveu em um ambiente quente e pantanoso. Então, é esse aqui. E a última informação que ele nos traz é: o dinossauro paranaense foi desenterrado na cidade de Cruzeiro do Oeste. Por isso, recebeu o nome de Vespersaurus paranaensis. Tudo bem? Então, nós temos todas as informações aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pensar um pouquinho na sequência dessas informações, tá bom? Pensar aí um pouquinho, vocês viram que eu já reorganizei aqui, pra gente agora ver a sequência, porque eu tenho certeza que você já estava pensando aí. Então, vamos lá para a primeira informação. Acompanhem comigo. Então, a primeira informação é: no período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas no interior do Paraná. Então, a primeira informação está aqui, ó. Muito bem. Próxima lá, sequência. O carnívoro foi batizado de Vespersaurus paranaensis. Ó, tá aqui a informação. Bom, vou colocar sempre no finalzinho aqui, ó. Próxima sequência. O período Cretáceo acaba há 66 milhões de anos com o impacto de um asteroide. Então, onde que está essa informação? Aqui, ó. Lembra? Foi a primeira que nós tiramos. Próxima lá, me acompanhe. O dinossauro paranaense foi desenterrado na cidade de Cruzeiro do Oeste.
Por isso recebeu o nome de Vespersaurus paranaensis. Então, está aqui. Vejam, vocês viram aqui que ele recebeu o nome. Então, sempre quando um cientista descobre, né, ou uma pessoa descobre alguma informação, ela sempre coloca o seu próprio nome, ou ela pode colocar o nome de origem latina, grega, indígena, e também faz referência ao local onde ela foi achada, que é o caso do paranaensis, que é do Paraná, ok? Vespersaurus, que faz parte da família. Tudo bem? Próxima lá. Uma das características do paranaense são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais, que está aqui também. Ó. Próxima. Cavalos, burros e zebras evoluíram de um ancestral com 3 dedos e, com o passar dos anos, adotaram um imenso dedo no meio chamado casco. Então, o número 6 está aqui. Penúltima lá, o paranaensis era um terrópodo, pertencente ao grupo do Tiranossauro Rex. Essa informação está aqui. E a última, para nós fecharmos, ele é o 48º dinossauro descoberto em território brasileiro, que a cada dia que passa revela mais segredos pré-históricos. Então, aqui fechamos o texto. Tudo bem? Então, agora nós temos um desafio. Nós relemos o texto, pensamos um pouquinho mais sobre ele, então o desafio está aí na tela para você. Você vai ler essa informação e vai me dizer o que significa a palavra plorífica nessa informação. Você vai registrar a palavra no seu caderno e o significado. Então, vocês têm o significado do dicionário. Então, você vai ler com atenção e vai registrar o que significa plorífica no contexto desse nosso trecho do texto. Pensou? Anotou? Então vamos à correção. Acompanha lá comigo. O trecho é: a formação geológica onde um novo terrópoda foi encontrado não é tão plorífica em dinossauros quanto as outras formações geológicas brasileiras. O significado de plorífica é o feminino de plorífico, o mesmo que fecunda, opima, produtiva, plorífera, que se multiplica. Então, pensando no contexto do nosso trecho, plorífica significa produtiva. Tenho certeza que você já tinha pensado, né, um pouquinho e já tinha refletido um pouquinho também sobre essa palavra no nosso texto. Tudo bem? Então, produtiva significa plorífera. Agora que nós já relembramos o texto, fizemos um desafio de uma palavra um pouco mais difícil, nós vamos agora assistir a um vídeo. Lembra o vídeo que nós vimos lá na primeira aula, que estava no corpo do texto? Então nós vamos assistir para a gente fechar esse relembrando o texto. Na década de 70, paleontólogos descobriram uma estranha pegada fóssil no interior do Paraná. O animal que a produziu parecia andar apoiado em um único dedo do pé. Agora, na cidade de Cruzeiro do Oeste, foram encontrados fósseis do possível autor da pegada. Com um longo dedo central no pé, cercado por outros 2 dedos curtos que exibiam garras grandes e estreitas. Estas possivelmente funcionavam como lâminas cortantes. Usando tomografia e reconstituição digital, foi possível simular como os dedos se encaixavam, produzindo a pegada. Vespersaurus paranaensis, um pequeno dinossauro predador bípede com 1,60 m de comprimento.
Suas vértebras eram cheias de cavidades, como nas aves atuais, e seus dentes possuíam serrilhas como de uma faca. Vespersaurus viveu há 85 milhões de anos, quando o grande deserto cobria boa parte do sudeste brasileiro. Lá, esse carnívoro caçava pequenos animais entre as dunas. Possivelmente tecterossauros como Caio Ajara. Vespersaurus é o primeiro dinossauro descoberto no Paraná e se revelou o terópodo mais bem preservado do Brasil. Assistiu ao vídeo? Muito bacana, né? Que imagens! Bom, então, quando nós estamos falando um pouquinho mais do texto, vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos no de olho do texto. Então, aqui nós vamos fazer algumas atividades juntas e outras a fazer sozinho, como essa primeira. Então, essa primeira atividade aqui, eu quero que você reflita um pouquinho sobre a característica do texto que a gente leu. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar. O que você vai registrar no seu caderno? Vai registrar o que está sublinhado e vai registrar apenas as alternativas que diz respeito à pergunta, que é: no texto que nós lemos, o autor utilizou diferentes estratégias para facilitar a compreensão de fatos científicos durante a leitura, que nós vimos e assistimos. Quais alternativas indicam as estratégias utilizadas pelo autor? Anotou? Registrou? Então, quais foram as estratégias? São duas. Então, vamos pensar na primeira lá. Explicar termos científicos. Ele explicou no texto e no vídeo? Explicou, ele deu, algumas informações em relação a isso. Ele conversou com o leitor? Em algum momento ele teve essa interação com o leitor? Não teve, então ele não conversou. O próximo. Olha lá, ele apresentou uma linguagem acessível. Então, a estratégia é apresentar uma linguagem acessível? Sim, embora ele tenha utilizado algumas palavras um pouco mais difíceis, mas a linguagem do texto inteiro é acessível, porque nós conseguimos compreender. Não é mesmo? E a última alternativa, nós temos apresentar dados estatísticos. Ele tinha dados estatísticos ali? Não, ele tinha dados da pesquisa. Tudo bem? Bom, então vamos agora para o próximo bloco de atividades. Então vocês estão vendo aí que eu tenho 4 informações, ou seja, 4 perguntas sobre o texto. E nós vamos fazer juntos, só que a última parte dela você vai fazer sozinho. Então acompanhem comigo. Então a primeira informação que nós vamos abrir é qual? A questão 4. Então a pergunta 4 é a seguinte: o Vespersaurus provavelmente andava apoiado em um único dedo do pé e usava suas garras para a captura das presas? Ele disse isso no texto? Essa informação é verdadeira ou essa informação é falsa? Isso, acertou quem respondeu que essa informação é verdadeira, ok? Então ele usava sim, as garras para capturar as presas. Ele disse isso no texto e nós vimos isso no vídeo. E então nós vamos abrir a nossa primeira parte da imagem. Olha lá, apareceu a primeira parte dela. Vamos para uma segunda pergunta? Nós temos que acertar para abrir a imagem. Olha lá a segunda pergunta, que é da número 1.
Em 2019, foi apresentada uma nova espécie de dinossauro no estado do Paraná. Em qual cidade foi encontrado fóssil? Ah, essa aí já fácil, né? A gente acabou de ouvir de novo no vídeo, né? Que é a cidade de Cruzeiro do Oeste. Muito bem. Então, abrimos mais uma imagem. Olha lá, mais uma parte da imagem. Que será que vai aparecer aí? Vamos abrir mais uma? Ó, agora abriu a pergunta 3. Vamos refletir sobre ela. O Vespersaurus paranaensis, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um. Então, se assemelhava significa que ele era parecido com um Velociraptor ou um Triceratops? Isso! O Velociraptor, né? Nós acabamos de ver tanto do vídeo e lembra dos dinossauros que estavam aqui fazendo companhia pra gente? Também. Então, abriu mais uma parte da imagem. Vamos ver a última, então. Tem que acertar para a gente abrir a imagem toda. A nova espécie nomeada Vespersaurus paranaensis, ele se chama assim, ele foi nomeado assim devido à região onde foi encontrada? Essa informação é verdadeira ou falsa? Eu falei na aula de hoje. Essa informação é verdadeira, porque sempre que acha-se, né, uma nova descoberta, a gente vai batizá-la ou com o nome da pessoa, né, junto ao nome no caso do dinossauro que foi achado, o nome da descoberta junto ao nosso nome ou o nome de onde ele foi encontrado, da cidade que ele tem que fazer referência. Então, com isso, nós abrimos a imagem desse simpático dinossauro, que é o Vespersaurus paranaensis. Então, agora a tua tarefa é, vendo essa imagem, qual das duas informações que nós temos embaixo dela se encaixa melhor como uma legenda? Porque toda a imagem que nós vimos lá no texto tinha uma legenda. Então, qual das duas é a legenda para essa imagem? Muito bem! Pensou, refletiu? Então, qual é a legenda adequada para essa imagem? Olha a primeira opção lá comigo. Reanimação da vida de Vespersaurus paranaensis ou reconstrução em vida de Vespersaurus paranaensis? Eu tenho certeza que você acertou, que você anotou certinho no seu caderno, que é reconstrução em vida, né, do nosso dinossauro. E nós vimos de novo agora no vídeo. Vamos agora para mais um bloco de atividades. Então, a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre o texto. E lembre-se, cada vez que nós acertarmos a questão, que nós relembrarmos dela, nós vamos abrir uma parte da nossa imagem. Então, vamos lá. Olha lá, a primeira foi a 6. Olha a pergunta 6. Os cavalos, burros e zebras não são evoluções de um ancestral com 3 dedos. Essa informação é verdadeira ou falsa? A gente acabou de ler aqui no trecho. Então, essa informação é falsa, certo? Porque tanto o cavalo quanto o burro quanto a zebra, eles são evoluções de um ancestral. A gente acabou de ver aqui no trecho. Então, como essa é uma informação falsa, nós abrimos na primeira parte da imagem lá. Vamos agora para mais uma. Questão 8. O que tem nossa questão 8? Olha lá comigo. As palavras destacadas em itálico. Itálico é aquela letrinha um pouquinho tortinha. Como Vespersaurus paranaensis e Gueragama sul-americana. Correspondem a uma linguagem. Então, tanto um dinossauro ali quanto o outro, essa linguagem, ela é uma linguagem científica ou uma linguagem informal do dia a dia? Isso mesmo, é uma linguagem
científica, por isso que ela apareceu desta forma e sempre vai aparecer. Tudo bem? Olha a próxima lá. Abrimos agora 5. Olha a informação 5 e pense comigo. O sinal de parênteses, que você já estudou em outra aula, não é mesmo? A função dele. Então, vamos pensar nos parênteses. Ele foi usado nesse trecho para quê? Olha o trecho comigo. Os pescoçudos herbívoros... vou ler de novo desde o início. Já revelou dezenas de saurópodes. Os pescoçudos herbívoros grandes e dóceis, como patas que parecem pilares. Então, quando ele usou esse parênteses, logo depois da informação de saurópodes, para que ela usou aquilo? Ele usou para apresentar um argumento ou para acrescentar uma explicação? Nós já vimos em outras aulas que, quando nós usamos o parênteses nesses casos, é para acrescentar uma informação. Tudo bem? E vamos para a nossa última pergunta. Olha lá, tá quase toda aberta a imagem. Pergunta 7. Acompanhem comigo. As aspas. Olha só, a gente já estudou. Lembram-se o uso das aspas? Então, vamos retomar essa informação lá na nossa cabeça. Então, quando a gente usou as aspas, neste caso, para destacar a palavra oeste e a palavra vespertino, para que nós usamos as aspas nesse caso? Lembrando que nós já vimos ela usada para várias funções, mas nesse caso, oeste e vespertino foi usada para destacar ou enfatizar uma palavra, né, as palavras, ou para mostrar a característica principal do fóssil. Isso! Acertou aí, né? Para destacar e enfatizar as palavras, porque essa é uma das funções das aspas, ok? E com isso nós abrimos nossa imagem do dinossauro. Então, agora eu vou dar um tempinho para você pensar qual das duas frases, né? Qual dos dois textos que nós temos aí é uma legenda adequada para essa imagem. Refletiu, pensou, então vamos ver qual é a legenda mais adequada para essa imagem. Então, você tem duas opções. A primeira, representação do esqueleto de Vespersaurus paranaenses. E a segunda opção, funcionamento do esqueleto do Vespersaurus paranaense. Lembrando do texto, do vídeo que assistimos, então qual é a mais adequada? Isso mesmo, a representação do esqueleto do Vespersaurus paranaenses. Tudo bem? Agora que a gente já refletiu um pouquinho mais sobre o texto, nós vamos continuar agora olhando com mais detalhes algumas informações, que é o tecendo ideias. Lembram-se que a gente já trabalhou um pouquinho com o tecendo ideias, mas agora a gente vai trabalhar com outras informações, tá bom? Vem cá que eu vou te explicar. Então, nós temos aqui um trecho. Então, acompanhem comigo. Nós vamos reler esse trecho e tem algumas informações nele que você já deve ter percebido que estão em destaque. Então, nós vamos pensar sobre essas informações em destaque. Tudo bem? Então, vamos lá. Há 90 milhões de anos, no auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas no interior do Paraná, que na época era um local árido. Então, nós temos esse era, já está destacado. Pensando nesse era, ele está se referindo a quem nesse nosso texto, nesse trecho do texto? Olha lá, então nós temos o era se referindo a
interior do Paraná. Ó, era um local árido. O que era um local árido? O interior do Paraná. Então, a gente já tem aí uma informação de retomada de ideias. Vamos continuar agora para ver outra palavra que está em destaque, que por coincidência era também. Então, acompanhem comigo lá. Era um dinossauro não muito maior que uma motocicleta. Era o dinossauro. E se era um dinossauro, ele está se referindo a quem no texto? Olha lá, a carnívoro, porque é uma característica do dinossauro. Então, ele era, apesar dele não ser tão grande, mas ele era também um carnívoro, não é mesmo? Bom, então o que nós vamos anotar lá para nós não esquecermos? A palavra era. Ela apareceu em 2 momentos, então ela se referiu, em cada momento, a uma informação do texto. Então, na primeira vez que apareceu a palavra era, ela se referiu ao interior do Paraná, a uma região do Paraná. E a segunda, ao carnívoro. Lembra-se lá, o dinossauro carnívoro. Então, anote lá para você não esquecer. Então, aqui a gente está trabalhando com retomada de ideia dentro do texto, do mesmo texto. Anotaram? Então, agora vamos para a segunda parte. Então, agora nós vamos analisar esse mesmo trecho, pensando agora que se ao invés de nós termos apenas um dinossauro, tá, fosse mais de um, como que ficaria o trecho? E para te ajudar, nós vamos apenas mudar o trecho necessário. Então, olha só. Então, nós temos a mesma informação, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos anotar apenas as informações que você precisa mudar aí. Então, primeiro, aqui, tá? Então, nós temos lá a palavra caçava. Ou melhor, um carnívoro caçava. Tudo bem? Lembrando que agora eu tenho que pensar em mais de um. E o segundo trecho é: era um dinossauro. Certo? Então, agora você vai refletir para mudar para mais de um. E aí, pensou? Então vamos ver lá como que fica? Acompanhe comigo no slide. Então, nós tínhamos um carnívoro caçava. E agora ficou uns carnívoros caçavam. Então, vocês viram que eu tive que fazer a concordância também do que apareceu antes. E o segundo caso, da mesma maneira. Era um dinossauro, eram uns dinossauros. E vocês viram que eu tive que mudar lá na frente o maiores também para poder fazer a concordância para mais de um. Vamos analisar agora o próximo trecho. Olha lá. Agora o segundo trecho é: na década de 1970, paleontólogos descobriram uma estranha pegada fóssil no interior do Paraná. O animal que a produziu parecia andar em um único dedo do pé. O que nós temos destacado aí? Olha lá, a produziu. E a produziu está se referindo a quem? A pegada. Então, descobriram uma estranha pegada e quem a produziu. Então, esse a produziu significa que eu estou me referindo a quem? A pegada. Então, anota aí essa reflexão que a gente fez de novo.
Muito bem, refletimos então, né, as informações que se referem dentro do mesmo trecho. Então vamos pensar agora na seguinte atividade. Então olha lá comigo. E se ao invés de termos no trecho vários paleontólogos, tivéssemos apenas um, como ficaria? Então eu já até coloquei aqui, né, já para facilitar. Então aqui já está a informação, ó. Paleontólogos descobriram, certo? Então aqui eu tenho vários. Agora você vai refletir aí, se eu tivesse apenas um, como ficaria a frase? Como ficaria o trecho? Refletiu aí? Você viu que eu já coloco aqui para você para te ajudar. Então, sempre a informação destacada é que você vai mudar, bom? Então, a informação era, paleontólogos descobriram. Agora eu tenho que refazer como se fosse apenas um. Olha, acompanhem comigo como ficaria para ver se ficou igual ao seu. Então, paleontólogos descobriram para um paleontólogo descobriu. Então, é assim que ia ficar o trecho. Vamos analisar o último trecho da aula de hoje. Então, o trecho é o seguinte. Lembrando que primeiro nós vamos refletir o próprio trecho para depois nós fazermos a segunda parte. O trecho é: mas, com o tempo, abandonaram os dígitos laterais e adotaram um imenso dedo do meio, reforçado por uma unha extra grande, o famoso casco. Aí você deve estar se perguntando, mas professora, você não marcou nada aí, e agora? Ah, nesse caso aconteceu algo que a gente já viu em aula anterior. É quando a gente oculta a informação ou ela está subentendida. Como assim? Olha lá comigo. Nós temos duas palavras aqui que nos dão pistas. A primeira é abandonaram e a segunda adotaram. Aí eu pergunto para vocês, quem abandonaram? Quem adotaram? Se a gente está pensando em reflexões dentro do texto, né, de palavras que nos dão essas dicas, olha lá. Não está ali presente, mas já está subentendido porque a gente já sabe de quem estamos falando, que é do dinossauro, no caso aqui, dos dinossauros. Então, quem abandonaram os dígitos laterais? Os dinossauros. Quem adotaram o imenso dedo no meio? Também os dinossauros. Então, anota aí essa reflexão. Muito bem, agora então vamos para a nossa última parte. Então, se ao invés de termos mais de um dinossauro, nós tivéssemos apenas um. Então, vamos pensar lá. Abandonaram, que já estava destacado, e adotaram. Então, eu tenho que modificar, né, essas ações para apenas um. Muito bem. Então, como que fica lá? Abandonaram, fica abandonou, porque é apenas um. E adotaram para adotou. Tudo bem? Então é isso, pessoal, na aula de hoje. Se cuidem, use máscara e até a próxima aula.